A seguir, programa especial Vestibular UPF. Muito boa tarde, ao som dessa boa música, na voz de Jussara Gomes e Jonatas Ferreira, que nós começamos agora o programa especial do Vestibular de Verão 2018 da UPF. Só que assim, ó, é vestibular de verão com cara de inverno. Ainda chove um pouco lá fora, chove muito em Passo Fundo e região desde ontem à noite e há uma promessa de a chuva cessar agora no turno da tarde. 20 graus é a temperatura neste momento, aqui no Campus 1, no bairro São José, Universidade de Passo Fundo. A gente começa agora um programa que vai até as 2 horas da tarde. A nossa intenção, é claro, é dividir com você, compartilhar contigo que nos acompanha todas as informações, toda a movimentação de mais uma edição do vestibular, mas desta vez com uma novidade. O nosso programa ganhou um tema e nós vamos falar aqui sobre escolhas profissionais. Então, se logo na sua vida você vai ter que tomar uma decisão profissional ou se de repente você tem alguém da sua família prestes a tomar essa decisão, fica com a gente, porque nós prometemos um programa com bastante conteúdo, bastante informação para que a gente possa auxiliar vocês. Vocês devem estar ouvindo um barulho aí fora, é um bumbo tocando, é o pessoal dos cursinhos pré-vestibular que estão aqui. Você acompanha aí na imagem a movimentação dos futuros alunos aqui da universidade, são candidatos ao vestibular, correndo um pouquinho dessa chuva fraca que cai nesse momento. Agora, 12h e 43 minutos, faltam 17 minutos para a 1h da tarde. Esse estúdio aqui, montado especialmente para essa cobertura, também ganhou um tema alinhado aí com a campanha do vestibular. Esse estúdio a gente vai chamar de Grandes Escolhas, porque os nossos convidados aqui vão falar sobre as escolhas que fizeram em sua vida. Mas a jornalista Fanny Baruf está em um outro espaço que significa as grandes mudanças. Olá, Fanny, boa tarde. Boa tarde, Thaís. Muito boa tarde também para você que está em sintonia com a nossa programação ao vivo de vestibular de verão da UPF, bem, e é desse espaço aqui de dentro da livraria Mil Folhas, que fica junto ao Centro de Convivência da UPF, num espaço que a gente resolveu chamar de espaço Grandes Mudanças, que eu vou estar conversando então com os protagonistas, os candidatos, eles que logo vão fazer a prova de vestibular aqui no Campus 1 e também em toda a estrutura Multicamp. As provas estão marcadas então para as 2 horas da tarde. Bem, e é também nesse espaço que eu vou receber convidados para lá de especiais, profissionais formados que estão no mercado de trabalho e que bem retornam a casa então para fazer uma nova graduação. E tem também quem já passou dos 40 anos, quer recomeçar,
quer explorar uma nova área do saber. Bem, é também do espaço Grandes Mudanças que eu vou trazer informações da cobertura de vestibular feita pela Rádio UPF. Bem, esse é o meu espaço, Thaís. Eu vou voltar agora com o teu espaço aí, o espaço Grandes Escolhas, e daqui a pouquinho eu tô de volta. Boa tarde. Boa tarde de novo, Afani, obrigada. Daqui a pouco a gente vai conversar também com os músicos que vão nos fazer companhia aqui durante todo o programa. Jussara Gomes e o Jonatas Ferreira ficam conosco. Além de cantar, é claro, vão bater um papo com a gente, mas agora nós vamos falar já sobre a tomada de decisão, né? Como escolher a futura profissão. Tá aqui ao meu lado, eu acredito que um pouco tensa, natural, a Maitê. Ela é candidata para o curso de medicina, são 70 candidatos por vaga. A UPF recebe aí 8.770 candidatos nessa edição. A gente está com a família toda aqui, a gente já vai apresentar todo mundo. Maitê, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. De 1 a 10, qual é o teu nível de nervosismo nesse momento? Uns 10, eu acho. Nossa, se puder 11. Poderia ser. Eu quero dar boa tarde também para a mãe, a Nete. Boa tarde. Seja bem-vinda. Satisfação estar aqui. Que bom, a gente está muito feliz, viu? A Nete é fisioterapeuta. Aqui ao meu lado o primo, o Leonardo, que é empresário. Tudo bem, Leonardo? Mais tranquilo, naturalmente, do que a tua prima Maitê, né? Mais tranquilo, eu já passei por essa fase e sei como é complicado. É verdade. Olha, o Leonardo trouxe a namorada, a Fabiane, que é nutricionista. Boa tarde, Fabiane. Seja bem-vinda. Olha, veio a família toda e eles nos garantiram que vieram, é claro, para acompanhar a Maitê, e não só porque a gente convidou para participar do programa, né? Maitê, conta pra gente como é que foi tomar a decisão de fazer o vestibular, prestar vestibular para a medicina. Desde pequena você dizia que ia ser médica? A medicina apareceu na minha vida desde pequena, né? Eu tenho a influência da saúde na minha família, minha mãe é fisioterapeuta, meu pai é dentista, enfim. A gente tem essa parte da saúde na família, mas a gente tem uma história na família que é da minha avó. Ela adoeceu quando eu era bem novinha. E desde lá eu tinha uma admiração muito grande pelo trabalho do médico, pelo conforto e a segurança que eles davam para as pessoas. E aquilo fez crescer em mim desde pequeno o desejo de também cursar medicina. E consequentemente, a gente fez essa escolha. Eu fiz essa escolha, também essa escolha para o meu caminho. Você chegou a pensar em ter alguma outra profissão nesses últimos tempos aí? A gente sempre tem outras, a gente sempre pensa uma segunda opção, aquilo que combina conosco, né? Já pensei em direito, já pensei em fonoaudiologia, enfim. Seria um plano B, digamos assim. Mas a medicina, inclusive, a gente veio para a interação da UPF esse ano e definitivamente foi uma decisão assim que não tinha outro caminho para tomar, é a medicina e ponto. Qual é a preocupação da mãe quando um filho toma a decisão de que caminho seguir? O que passa pela cabeça da mãe, Anete? A minha preocupação é que a escolha profissional dela dê tranquilidade, que ela consiga conciliar a vida pessoal com a profissional, que seja satisfatório, que seja para felicidade. Eu acho que a medicina é um curso, às vezes, muito idolatrado, mas ele é um curso de muita doação, de muito estudo, né? E acredito que eles vão perder um bom momento da juventude deles debruçados nos livros, e é um caminho que é para estudar para sempre, mas ela tem esse perfil, ela construiu a caminhada dela até aqui, eu estou muito confiante e acho que ela será uma excelente profissional, tanto na área técnica quanto na área afetiva. E ela está no caminho certo. Olha, a gente tem uma médica aqui no estúdio que vai poder daqui a pouco confirmar se é realmente uma faculdade muito intensa e de se debruçar sobre os livros, que é a nossa cantora, a Jussara Gomes. Agora eu queria saber o que o primo poderia dizer para a Maitê nesse momento. Você que nos disse que já passou por essa experiência, não é, Leonardo? O que dá para falar nesses minutos aí que antecedem a prova? O importante é manter a calma, a tranquilidade. Nem sempre a prova é tão complicada quanto parece, apesar de ser corrido, de fazer vestibular num dia só. Algumas faculdades, o Enem, tem provas em dias variados. Você tem assim, uma condição de descansar e se preparar e manter o foco. Se chegar numa parte que tu
dá uma travada, tu dá uma descansada, passa para uma parte que tu sabe fazer melhor, né? Faz a tua redação no começo da prova já para fazer o restante da prova mais tranquila. Eu acho que o importante é manter o foco e a tranquilidade e concluir do melhor jeito que tu puder. Que bom, olha, o recado tá dado. Fabiane, você é uma profissional da área da saúde, nutricionista, né? Tua futura prima aqui, futura médica. Você acredita que essa seja uma área hoje ainda com muita procura, seja a área da nutrição, a área da fisioterapia, como é o caso da ANET, a própria medicina, são áreas assim que a procura parece ser cada vez maior? Com certeza. A gente vê hoje que está se expandindo muito, as pessoas estão procurando muito a área da saúde, né, da estética, e a saúde sempre está em primeiro lugar, né, então as pessoas estão em busca de uma vida mais saudável e por isso eu acho que sim, que está crescendo muito e que tem muito futuro pela frente. Tá certo. Olha, a gente só pode dizer muitíssimo obrigada a vocês. A gente quer ser pé quente também, tá? Porque a gente possa dar bastante sorte aí para você, viu, Maitê? Boa sorte. Que você seja uma futura médica formada aqui pela UPF. Já a gente libera vocês, que eu sei que a Maitê tá ansiosa para ir para o local da prova. Eu só quero lembrar que a UPF TV, ela está ao vivo também pelas redes sociais, então dá um pulinho lá no Facebook da UPF TV e acompanhe a nossa cobertura do vestibular também pelo Facebook. Agora, é claro, antes do intervalo, a boa música de Jonatas Ferreira e Jussara Gomes. É tudo com vocês. A Rita levou meu sorriso, no sorriso dela meu assunto. Levou junto com ela o que me é de direito, arrancou-me do peito e tem mais. Levou seu retrato, seu trapo, seu prato, que papel. Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel. A Rita matou nosso amor de vingança, nem herança deixou. Não levou um tostão porque não tinha não, mas causou perdas e danos. Levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus 20 anos, o meu coração. E além de tudo me deixou mudo um violão. A Rita levou meu sorriso, no sorriso dela meu assunto. Estamos de volta, faltam 3 minutinhos para 1h da tarde. É a cobertura especial da UPF TV nesse vestibular de verão. A gente falou aqui que é um vestibular de verão com cara de inverno. Apesar de ter chovido muito, 51 milímetros choveu em Passo Fundo de ontem para hoje, tá tudo certo aqui, viu? Os candidatos estão chegando, estão indo para as salas de aula, para os locais da prova, tá tudo muito tranquilo e conforme prometia a previsão, a chuva está parando e deve diminuir a partir de agora. Inclusive, não há mais nem previsão de chuva para o dia de hoje. A UPF TV segue ao vivo até às 2h da tarde, levando informação para você. Hoje nós temos um tema, estamos falando de escolha profissional. Estamos aqui nesse espaço recebendo agora a reitoria da Universidade de Passo Fundo. A professora Agenor chegando, estava dando entrevista em um outro veículo de comunicação, deu tempo, a reitoria está aqui formada. Professor José Carlos, reitor da UPF, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Mais uma vez, estamos aqui vivenciando a festa do vestibular, não é? Um momento importantíssimo para a nossa instituição, para podermos recepcionar os milhares de alunos que a cada certame procuram a Universidade de Passo Fundo, escolhem a Universidade de Passo Fundo para fazer a sua formação profissional. Tá certo, obrigada, professora. Eu quero dar boa tarde para a professora Rosani, vice-reitora de graduação. É um dia muito intenso para a senhora, não é, professora? É um dia importante para todos nós, né? E é um dia que preocupa sempre a vice-reitoria de graduação, né? Porque o setor de vestibular trabalha arduamente e hoje temos envolvidos aí 730 pessoas trabalhando, né? No auge
da realização do vestibular para que tudo dê certo. E está dando certo, não é, professor Leonardo? É vice-reitor de pesquisa e pós-graduação. Seja bem-vindo, boa tarde. Que bom, estamos aqui mais um vestibular e com chuva, com sol, a PF fica linda sempre quando está cheio de gente assim. Tá certo. Professora Bernadette Dalmolin é vice-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários aqui da Universidade. Seja igualmente muito bem-vinda. Obrigada, estamos felizes aí na expectativa dos novos alunos chegando, né? A universidade sempre se dá dessas entradas, sempre se renova nesses momentos, então é um momento muito importante para nós. Que bom. Professora Agenor, vice-reitor administrativo, que bom que deu tempo do senhor chegar, professora Agenor. Estava aqui já no campus naturalmente, mas atendendo a imprensa. Seja bem-vindo. Mais uma vez, um grande vestibular, esse campus repleto de estudantes, deixa-nos muito felizes. Tá certo. Olha, a gente precisa explicar para vocês que esse barulho que vocês estão ouvindo aí é, na verdade, um pouco da energia dos futuros alunos da Universidade de Passo Fundo. São estudantes de cursinhos pré-vestibular que estão, nesse momento, rufando os tambores, ansiosos. Daqui a pouquinho eles já vão para as salas de aula. Bom, o tema agora é escolha profissional. E eu já vou começar aqui pelo reitor, professor José Carlos. O senhor sempre pensou em ser advogado? Olha, eu imagino que quando pequeno não tinha esta visão, mas a partir do momento em que eu tive uma oportunidade de trabalhar no cartório judicial, aos 13 anos de idade, como office boy do cartório, ali eu peguei gosto pelo direito, auxiliando o escrivão judicial, né, manuseando o processo, tendo contato com o pretor, com o juiz de direito. Isso foi, de certo modo, me encantando e me encaminhou para a área do direito. E hoje, com muito orgulho, sou advogado, integro a Ordem dos Advogados do Brasil e fiz toda a minha carreira como advogado. Que bacana. Professora Rosani é uma profissional da área da psicologia. Todos aqui são professores, são educadores e a sua área foi a psicologia. Foi tranquilo fazer essa escolha? Olha, foi bastante tranquila, né? E eu estou rememorando aqui a minha infância. Eu brinquei muito de duas coisas, né? De ajudar as pessoas, de hospital. Brinquei muito com a área da saúde, brinquei muito de ser professora. Então, vejo que aliei as duas áreas, né? Fazendo a psicologia e fazendo a licenciatura plena em psicologia. Tá certo, tá tudo certo então, tá justamente dentro da área. Vocês devem estar vendo aí essa movimentação dos cursinhos pré-vestibular. Daqui a pouquinho eles já vão se deslocar para as salas de aula para começar as provas. É a boa energia que fica para os vestibulandos, os quase 9.000 candidatos desta edição. Professor Leonardo é médico veterinário e é muito comum que a criança diga que quando ela se tornar um adulto, ela vai ser médico de animais. Você dizia isso também, professor? Sem dúvida. Eu nunca passou pela minha cabeça outra profissão. É impressionante. Até em alguns momentos, talvez biólogo, mas não. Eu sempre quis a veterinária. E uma das primeiras lembranças que eu tenho é meu pai me dando um aquário. Pronto. Até hoje, a minha profissão gira em torno dos peixes, gira em torno dos animais. E vai ver a importância, né, disso desde criança que a gente começa a definir essas questões. E a universidade, à medida que tem o seu integrado e tem, né, os pais trazem os filhos aqui, desde pequeno eles começam a ter esse contato também. A gente ajuda nessa caminhada também da decisão profissional. A sua pesquisa é reconhecida mundialmente, ela está relacionada aos peixes, né? Que idade você tinha, professor, quando ganhou esse aquário? 5 anos. 5 anos? E eu me lembro como se fosse hoje no mercado público. Meu pai trabalhava ali perto, no centro de Porto Alegre, e isso realmente mudou a vida. Então, às vezes, pequenas coisas que a gente passa na infância, né, tem impacto para a vida inteira. Isso é muito legal, essa escolha profissional. No veterinário é muito comum isso, né? Tá e venha certo. desde pequeno. Já a professora Berna e o professor Agenor vão contar também das suas escolhas profissionais, mas a gente precisa agora movimentar a jornalista Afani Baruffi, que está em um outro espaço que nós chamamos aí o espaço de grandes mudanças, porque ela está com candidatos ao vestibular que já precisam entrar nas salas de aula e respeitar, é claro, o horário das provas. Então, Afani, tudo contigo.
Thaís, são 8.870 candidatos inscritos, eles vêm de 18 estados brasileiros e aos poucos já estão chegando aqui no campus 1 da Universidade de Passo Fundo, estão inclusive se abrigando da chuva aqui no Centro de Convivência da UPF. Bem, daqui a pouquinho inicia as provas para eles, às 14 horas, 2 horas da tarde, e a gente vai conversar então com alguns desses candidatos. Bem, vamos ver aqui nome, de onde você veio e qual é o curso? Eric, de Lagoa Vermelha, eu vou cursar Engenharia Civil. Pois é, Engenharia Civil está entre os cursos mais procurados. Vamos aqui, você, nome, qual é o curso, de onde veio? Sou o Matheus Walker, eu vou fazer o curso de Agronomia e sou de Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha também. Pois é, ó, mais um curso aí bastante procurado aqui nesse vestibular. E você? Leonardo da Rocha, vim de Lagoa Vermelha também e vou fazer para jornalismo. Tá certo, então. A gente vai querer entender como que eles se prepararam. Vamos ver aqui com você, então, como que você se preparou para esse vestibular. Olha, eu vim estudando bastante o ano inteiro. Estudei e agora vamos ver o que vai dar. E por que a escolha, então, da Universidade de Passo Fundo? Tradição. Minha família inteira cursou o PF, então meio que fui empurrado para cá. E qual é a expectativa? Passar. Que eu acho que é a expectativa aqui dos dois também, né? Pois é, e você, então, como que você se preparou? Bom, eu estudei o ano inteiro e agora estou aqui para fazer essa prova e muito nervoso. Muito nervoso, pois é, e a gente fica nervoso mesmo, né? Eu lembro também do meu tempo de vestibular para jornalismo e por que a escolha da UPF? Porque aqui é uma qualificação boa e larga bons profissionais para o campo de trabalho. Tá certo, então. Bem, você escolheu jornalismo, como é que você se preparou para o vestibular de hoje? Bom, no meu curso, como é só a redação, eu busquei procurar na internet, né, como a melhor forma de fazer uma boa redação para poder ter um bom resultado depois do vestibular. E por que a escolha da UPF? Também por tradição. Boa parte dos meus familiares cursaram aqui, então eu quero dar continuidade a essa tradição. Tá certo, então. Muito obrigada aí ao Leonardo, ao Matheus e também ao Eric. Eu vou ficar de olho, viu? Para ver se vocês vão estar na lista dos aprovados. Boa sorte, obrigada pela participação. Bem, Thaís, eu volto contigo aí no espaço Grandes Escolhas. Obrigada, Fanny. Agora a gente vai falar sobre a escolha da professora Bernadette, que optou por uma área que, assim como a Pro Rosani, também envolve o cuidado com as pessoas. Isso. Eu quero dizer, Thaís, que a minha primeira escolha, assim, quando eu era pequena, eu pensava em ser professora, né? Aí depois eu fui descobrindo familiares que trabalhavam na área da enfermagem e que se tornaram as minhas grandes referências. E aí eu me apaixonei pela enfermagem e fui estudar. E o bacana é que nas áreas de saúde, hoje ainda mais, nós temos possibilidades de muitos desdobramentos na profissão. E aí a gente pode ir estudando, continuando estudando e fazendo recortes e aprofundamentos dessa profissão e se tornando aquilo que a gente gostaria de ser, que tenha mais a ver com a nossa essência mesmo. Eu acho que foi um pouco esse caminho que eu segui, né? Abrindo aí para o campo da docência também e da gestão, além do cuidado que eu fiz durante muito tempo e agora eu cuido de um outro espaço. Sem deixar de cuidar das pessoas naturalmente. Com certeza. Bom, a gente quer saber agora, professora Genor, como é que foi a sua tomada de decisão para a área da engenharia? Eu comecei atuando na área de contabilidade, tenho formação técnica em contabilidade, mas sempre estive muito ligado na área de matemática, de física, de química, sempre gostei muito dessa área e conheci engenheiros. E também convivi muito com meu pai, que sempre foi uma pessoa muito focada em construir, em trabalhar com equipamentos, com máquinas. Ele só não foi engenheiro porque não teve oportunidade. Isso influenciou. Em determinado momento eu parei um ano, me reciclei, estudei muito e fui para o vestibular para engenharia mecânica. Gostei, estou atuando até hoje. Formei depois em engenheiro civil e graças a Deus estou na UPF agora como professor, que é uma paixão e que eu gosto de fazer. E nesse momento na gestão, né? Quantos anos de universidade já, professor? De universidade, 30 anos. Nossa. 30 anos aqui dentro é uma vida. E muito feliz aqui. Tá certo. Obrigada, professor. Olha, novamente, o curso de medicina, entre os mais procurados, ou mais procurados, são 70 candidatos por vaga, o que prova, professor, a segurança, a confiança que a instituição passa para pessoas que vieram de 18 estados brasileiros.
Uma instituição como a nossa, que comemora ano que vem 50 anos de história, precisa sim mostrar a todos a que veio, e faz isso já há 50 anos. A nossa infraestrutura, a nossa história acaba atraindo esses milhares de candidatos. Especificamente na área da medicina, a procura se deve à qualidade do curso, à infraestrutura que a universidade disponibiliza a eles e, sobretudo, à segurança que a instituição dá ao profissional aqui formado. E eles vão se agregar aos quase 75 mil profissionais que passaram pela universidade e que fazem história na sociedade. Então, isso tudo nos dá as condições de sermos, sim, a instituição mais procurada pelos vestibulandos no estado do Rio Grande do Sul. Professora Rosani, nessa edição, o candidato mais velho nem é tão velho assim. Tem só 58 anos. A gente pode considerar isso uma pessoa bastante jovem para os dias de hoje. Sempre é tempo de mudar, de começar uma nova profissão, de tomar uma decisão, de fazer uma graduação. Eu diria que isso é um sinal dos tempos, né, que nós estamos vivendo. Não há mais idade para que você faça escolhas, para que você se reinvente, para que você possa, inclusive, mudar a sua área de atuação atual. A gente tem visto isso não apenas nos jovens que fazem reopção de curso com muita facilidade, que não era muito comum no nosso tempo, mas em pessoas assim, 50 anos, ou seja, são hiper jovens, né? Não podem ser chamados de pessoas, ou seja, um candidato mais velho, é um candidato que nesse momento tem uma idade mais experiente. E acho que isso é muito bacana e retrata os tempos que nós estamos vivendo, né? Professor, você é um grande batalhador pela pesquisa e é isso que torna a Universidade de Passo Fundo diferente das outras instituições. É isso que faz o conhecimento ser produzido. É isso aí, a gente se pergunta todo dia por que eles vêm para cá, né? E isso é interessante ver por causa dessa riqueza toda de oportunidades e experiências, né? E a pesquisa ajuda muito isso e ajuda eles a ter uma coisa essencial nos tempos modernos, né? Que é a capacidade de aprender, né? Sempre com a capacidade de se reciclar, e a universidade vai oferecendo, né, cursos de toda ordem, desde os cursos de extensão, lato sensu, stricto sensu, para que ele tenha continuidade. Mas enquanto ele está na graduação, a oportunidade de ele conviver com um profissional formado já em nível de pós-doutorado até na área dele, isso é riquíssimo, e isso diferencia muito a universidade, inclusive dele tomar as decisões dentro, que é uma escolha qual profissão, mas é uma escolha que área dentro da profissão. E essa gama enorme de coisas que acontecem em cada área, em cada curso, vai dando para o nosso estudante a possibilidade de decidir com mais, né, informação, com mais fatos. Isso é muito interessante a gente ver que essa gama de coisas que ele pode fazer além do seu dia a dia da sala de aula. Professor, hoje andar pelo campus e encontrar outros 2, 3 idiomas além da língua portuguesa é muito comum. E a tendência é que fique cada vez mais. A gente recebe, a gente manda professores, manda alunos da graduação, da pós. Isso é uma riqueza muito grande. E ver os nossos professores, quando voltam das suas experiências, trazem convênios, trazem parcerias, que enriquecem muito a formação em todos os níveis. Eu vou ter que lhe interromper, professor. A gente vai ter que mostrar aqui o pessoal do candidato ao curso de medicina. Eles estão aqui atrás fazendo o maior barulho. Agora chegaram com uma faixa e uma bandeira, na verdade. Tá tudo certo. São alunos também? Ah, tá aqui, ó. Os alunos da medicina. São inclusive alunos da doutora Jussara, que está conosco aqui no estúdio. Tudo certo, pessoal. Já está feito o registro da participação deles aqui. Eles estão certamente torcendo para que tenham novos colegas na medicina. Por isso essa barulheira toda que vocês estão ouvindo aí são as boas energias. Essa energia nos alimenta. Com certeza. Professora Berna, a extensão também é uma outra área extremamente importante que faz a diferença na carreira acadêmica. Com certeza, somos uma universidade que faz tudo isso e que tem essa beleza, né? Que e nós estamos vendo também, essa liberdade, essa diversidade. E a extensão, ela busca exatamente compreender essas necessidades múltiplas e o mundo do trabalho. E à medida que ela compreende, ela faz esse movimento para dentro dos cursos, para dentro dos currículos, para que o nosso aluno tenha possibilidade de experimentações, de vivências, né? Que ele de fato possa
ir fazendo essa interlocução com o ensino e com a pesquisa e ampliando as possibilidades de conhecimento por meio desse conjunto de áreas em que nós desenvolvemos cursos, pesquisa, extensão aqui na universidade. Professora Agenor, a gente quer falar agora da parte financeira. Esse aspecto preocupa muito as famílias. E a universidade, ela tem uma série de incentivos que, num momento de dificuldade como essa que a gente vem vivendo nos últimos anos, faz toda a diferença também. Exatamente. A universidade se preocupa muito com isso e criou um programa para substituir o FIES. A gente sabe que o FIES decaiu muito, não existe muitas vagas. Em função disso, se criou o Plano de Apoio Estudantil da Universidade de Passo Fundo. Ele tem características um pouco diferentes do FIES. O aluno ele faz o seu curso pagando apenas 50% do valor dos créditos. Os outros 50% ele vai restituir a universidade somente depois de formado e com 1 ano de carência. Não existe nenhuma taxa administrativa, nenhum juro. Ele vai pagar apenas o valor do crédito no momento em que ele for executar o pagamento, na mesma proporção e no tempo que ele usufruiu do benefício. Ou seja, é um programa muito bom, está pré-aprovado, ou seja, não existe limite orçamentário, basta o candidato atender os critérios do edital, que são os critérios de renda, que estão disponíveis no site. Ou seja, é um plano que tem uma adesão muito grande, pré-aprovado, e a gente disponibiliza, então, essa facilidade de acesso para os nossos estudantes. Tá certo, obrigada, professora Agenor. Nós estamos a 45 minutos do início do vestibular de verão 2018. A gente agradece a reitoria da instituição, que já segue atendendo a outros veículos de comunicação que também fazem uma cobertura especial nesse dia. Muitíssimo obrigada. A chuva não atrapalha, tá tudo certo por aqui. E a gente volta agora a movimentar a jornalista Fanny Barufi. Bem, aqui ao meu lado, então, eu tenho a Ana Júlia. Ela é de Lagoa Vermelha. Escolheu qual curso, Ana Júlia? Estética e Cosmética. Primeira vez fazendo vestibular? Não, segunda eu já fiz, primeiro para arquitetura, mas agora me foquei mais na redação, né, que pro meu curso é... Pois é, e tá sabendo que a Estética e Cosmética é um dos cursos mais procurados aqui? A expectativa tá grande? Sim, tá bem grande, tô bem nervosa. Nervosismo faz parte também, né? É importante também. Como que você se preparou, então, para esse vestibular? Eu estudei bastante, treinei bastante redações, vários temas, né? Vamos ver. Vamos ver. E por que a escolha da UPF? É uma das melhores universidades do Rio Grande do Sul, minha família também já estudou aqui, vamos seguindo a história. Quero saber, então, a prova começa daqui a pouquinho, né? Às 2h da tarde. Você já almoçou, tomou água, trouxe o comprovante de inscrição e a identidade? Sim, tudo certo. Tudo certinho. Então tá bom. Vou conversar aqui então também com o Matheus Bernardon, que veio de Ilópolis, a terra da erva mate, é isso mesmo? Tá certo, Matheus escolheu? Medicina. Um dos cursos mais concorridos aí, com mais de 70 candidatos por vaga. Como que você está se preparando para fazer o vestibular hoje, Matheus? Eu fiz um curso pré-vestibular e estudei bastante esse ano e estou com uma grande expectativa. Muita expectativa. Por que a escolha da UPF, então? Porque eu sempre tive um sonho de cursar aqui na UPF e também porque é uma das universidades mais conceituadas do Rio Grande do Sul. E por que a escolha em especial da medicina? Não sei se você já pensa em qual área atuar dentro da medicina. É pensar o futuro, né? Pois é, não. É que eu sempre tenho meus tios que são médicos, daí eu estou tentando seguir uma linha familiar, né? De cursar medicina também. Tá ansioso, nervoso? Muito. Acho que vai emplacar essa? Eu acho que sim. Pois é, e almoçou direitinho, tá com tudo certo para fazer a prova? Tudo certo, estou pronto. Então tá bom. Muito obrigada pela tua participação, boa sorte, viu, Matheus? Boa sorte a Ana Júlia também. Vou cuidar, viu? Se o nome de vocês vai estar no aprovado, depois a gente se fala de novo, tá bom? Obrigada. Bem, eles estão ansiosos, estão na expectativa justamente porque a prova inicia daqui a pouquinho às 2h da tarde, aqui no Campus 1 e também em toda a estrutura Multicamp. Thaís, eu volto contigo aí então do espaço Grandes Escolhas. Por falar em escolhas, já está conosco aqui a psicóloga Carmen Lobato, que vai dar uma mãozinha, vai ajudar os pais a clarear um pouquinho essa questão que envolve a tomada de decisão. Já a gente conversa, mas agora, é claro, tem um pouco mais do trabalho do violonista Jonatas Ferreira e também da médica e cantora Jussara Gomes. É tudo com vocês.
1h22, estamos de volta ao vivo. É a UPF TV na cobertura do vestibular de verão com cara de inverno. E não é que a chuva resolveu retornar com um pouquinho mais de força. Olha, choveu 51 milímetros de ontem para hoje aqui em Passo Fundo e na região, mas está tudo certo aqui na universidade. Os candidatos, quase 9 mil, já chegaram, estão se deslocando para o local das provas e a prova começará daqui a pouco, agora 1h23, falta um pouco mais de meia hora, 37 minutos para o início do vestibular de verão 2018. Nós vamos agora conversar novamente com a Fanny Barufi. A Fanny. Thaís, agora a gente vai falar com quem resolveu recomeçar depois dos 40. Bem, ela é técnica em análises clínicas e resolveu se inscrever para esse vestibular para o curso de Direito, um dos mais procurados nesta edição. Joyce, seja muito bem-vinda, boa tarde. Explica pra gente, então, de técnica de análises clínicas, a biologia e agora o direito, por quê? Então, eu sou formada em técnica de análises clínicas, fiz 5 semestres de biologia, mas aí você vai levando até você ver que não é aquilo que você realmente gostava. O direito é um sonho antigo, é um sonho de criança e que eu resolvi colocar em prática a partir de 2013, na verdade. Aí dei uma parada e esse ano retornei. Com disciplinas isoladas aqui na UPF mesmo e agora estou prestando vestibular para confirmar a matrícula. Pois é, e como é que você se preparou para esse vestibular? Me preparei estudando para as provas do fim do semestre. Bastante, muitas provas, semanas de prova, está bem puxado, mas estudei alguma coisa, dei uma lida. Vamos ver. Vamos ver. Pois é, e uma vez ingressando então na faculdade, no curso de Direito, você já pensou qual área vai seguir dentro do Direito? Então, tem muito ainda para chegar lá, né? Eu vou para o 4º semestre, passando, porque eu já tenho as disciplinas cursadas, mas eu gosto muito da área empresarial e do direito da família. Eu acho que direito da família é apaixonante. Pois é, não tem idade para recomeçar e nem para mudar de área, certo, Joyce? Não. Enquanto você tem vida, você está indo. Eu acho que o importante é você ter disposição. É verdade. Joyce, muito obrigada, viu? Boa sorte, que tu tenha muito sucesso aí nessa área. Obrigada mesmo, viu? Um bom vestibular. Bem, Thaís, conforme a Joyce mesmo confirmou, não existe idade para recomeçar, muito menos para trocar de área. A gente volta contigo aí no estúdio principal. Fanny, são quase 9 mil candidatos que daqui a pouquinho começam a prova do vestibular de verão e a maioria deles tomou essa agora. A maioria é bastante jovem e para a gente entender melhor esse contexto, nós convidamos a psicóloga Carmen Lobato, que é também uma especialista nessa área que envolve a escolha vocacional. Boa tarde, seja muito bem-vinda, professora Thaís, Carmen. Muito obrigada. Pois é, eu falava há pouco que destes 9 mil candidatos, praticamente, a maioria está escolhendo pela primeira vez. A primeira escolha não quer dizer que ela é definitiva, necessariamente. Com certeza, nada é definitivo na vida, né? Você pode fazer mudanças quando sentir necessidade disso. Até porque eles escolhem uma profissão muito jovens, né? E quando você escolhe uma profissão, você está escolhendo um caminho que você quer seguir, uma vida, um estilo de vida que você quer seguir, né? E isso muda principalmente quando você sai da juventude, vai para o adulto jovem, isso vai mudando, são os ciclos de vida e você vai mudando em relação às escolhas também, né? Então, com certeza que pode não ser a primeira, nem a segunda, nem a terceira escolha, né? Bom, quando se é adolescente, ainda que agora a adolescência ela termine mais tardiamente do que antes, você não é nem criança nem adulto, você é algo no meio do caminho. Nessa história toda você tem que tomar uma decisão. Sim. Hoje, o jovem toma decisão baseado em quê, basicamente? Nas incertezas do mundo. Quando nós éramos jovens, haviam coisas que nos deixavam
com uma pseudo-certeza, né? E agora o mundo está claramente incerto. Então, eu acho muito mais difícil você fazer uma escolha profissional hoje. Mas também, aliado a isso, você tem uma abertura maior para troca, né? Para troca diária, para troca da escolha, porque é mais permitido isso hoje em dia do que era na nossa época, né? Mas eles tomam uma decisão baseada em algo muito relacionado ao que eles gostam dentro do ensino médio, né? Das disciplinas que eles têm no ensino médio. E também frente à possibilidade de ser feliz no que fazem. Como é que pai e mãe podem ajudar nesse processo e não atrapalhar? Queremos a receita. Pai e mãe sempre atrapalham, não tem jeito. Não tem jeito como não atrapalhar. Mesmo que eles digam que não estão influenciando, nós influenciamos pelo gosto que nós temos da profissão que escolhemos, pelo que nós falamos mal das outras profissões, pelas coisas que a gente diz para os filhos. Faz qualquer coisa menos a profissão que eu escolhi quando eu não estou satisfeito. Então, as influências, elas acontecem independente dos pais quererem ou não. Me parece que o mais importante neste momento é os pais poderem conversar com seus filhos, né? E não fingir que eles não estão influenciando. Essa é a pior escolha que os pais podem fazer. Jogar limpo. É jogar limpo, é sentar com o filho, é conversar e inclusive dar essa liberdade. Olha, você não se sentiu bem no primeiro semestre, no primeiro ano, vamos pensar, vamos repensar, vamos fazer de novo, né? Então, acho que os pais têm que assumir, sim, que eles influenciam, mas conversar sobre isso, né? Tem como pai e mãe, a família, identificar um pouco desse perfil? Meu filho, você gosta disso e disso e disso. Teu comportamento nos faz pensar que você vai ser um cara das ciências exatas, por exemplo. É fácil assim, professora Carmen? Desde pequenininho os pais fazem isso. A família faz isso, a avó faz isso, os tios fazem isso, os dindos fazem isso, né? A criança começa a brincar com um determinado brinquedo e aí os pais já dizem, vai ser engenheiro, ele adora desmontar e montar coisas, né? E a gente pode desmontar e montar pessoas também, né? Não é só uma construção física que você monta e desmonta. Mas essas falas da família, né? Elas são ditas brincando, nas brincadeiras que as crianças fazem. E as crianças estão sempre de ouvido muito atento, né? Lógico que isso influencia também. Todas essas falas ficam guardadas na gente e vão nos influenciando. Tem algo que a gente possa dizer, que você pode dizer, professora Carmen, e que de alguma forma vai ajudar os pais a perceberem melhor os seus filhos? Em relação à escolha? Que não vai atrapalhar e sim ajudar? Olha, eu vou falar de algo mais amplo. Eu acho que os pais têm que estar atentos aos filhos sempre, né? Qualquer mudança de comportamento no filho há de ser conversada. E quando um filho começa na fase de mostrar interesse por profissões, porque necessariamente eles têm que escolher, os pais têm que sentar e conversar sobre as angústias dos filhos, né? Tá certo. Professora Carmen, muito obrigada pelas informações. A gente lhe deseja aí um bom final de semana, descanso. Obrigada, bom vestibular, então, para os meninos e as meninas que estão aí. Obrigada, Thaís, por me receber. Obrigada. A gente está muito feliz em ter você aqui hoje. O pessoal da medicina, acho que está encerrando aí o seu grito de guerra. Já estão se deslocando para a sala de aula para fazer a prova. 1h32, faltam 28 minutos para as 2h da tarde. Isso justifica um pouco do barulho e dessa energia que vem aí do lado de fora. Novamente, a gente movimenta a jornalista Fanny Barufi. Olha, Thaís, agora quem me faz companhia aqui no espaço Grandes Mudanças é o Pedro. Ele tem 48 anos de idade. Bem, ele se formou em História aqui pela UPF, atua como professor no estado nas áreas de História e também de Geografia e atualmente ele está se encaminhando então para o 3º semestre de Agronegócio. Pedro, boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Por que a escolha do agronegócio?
Boa tarde, obrigado pelo convite. O agronegócio se tornou um desafio, né, para mim. Eu tinha o desejo de fazer um novo curso e diante do que se apresentou para mim, eu optei pelo agronegócio, até pela questão das origens, de ser filho de agricultor, e um curso novo que tem um destaque muito grande hoje no mercado nacional, e eu resolvi apostar nessa área então. Teve o apoio da esposa também, a gente não pode deixar passar essa, né? Eu acho que a grande responsável de estar fazendo um novo curso foi a esposa, né? Porque ela está se formando em contabilidade aqui pela UPF, ela participou de uma palestra ligada ao agronegócio e me avisou, me falou e tal, me incentivou, e eu resolvi seguir essa área aí. Estou bem satisfeito, é bem interessante. Que coisa boa. E nos teus planos, você está pensando aí em conciliar as duas áreas? A minha ideia é conciliar as duas áreas, né? Ou eu sigo para o mercado do agronegócio, ou eu tento, né, conciliar na área da docência, que já é a área que eu já venho atuando há quase 10 anos, né? Então eu pretendo continuar ou as duas ou seguir uma das duas. Vamos ver o que o futuro nos reserva, né? Pois é, você estava compartilhando comigo antes da gente entrar ao vivo que na escola, né, você já está compartilhando um pouquinho aí dessa tua paixão pelo agronegócio, conciliando, aliás. Exato. Pois é, foi um grande desafio. Esse ano eu tive turmas do segundo ano e eu recebi a matéria de geografia. E daí quando eu chego em casa, vou observar o livro didático, tem tudo a ver, porque, né, o segundo ano a gente trabalha o Brasil agrário, o Brasil rural. Então tudo que está sendo aprendido aqui na universidade, dentro do curso do agronegócio, eu estou agregando dentro da escola a qual eu dou aula hoje para os meus alunos. Está sendo bem interessante isso aí. Eu imagino que os alunos estão gostando muito. E por que a escolha da UPF, então? Bom, eu já fui aluno da UPF, me formei na UPF, e diante de todas as opções que nós teríamos hoje dentro da nossa cidade, eu optei pela UPF porque aqui eu me sinto em casa, aqui é o meu chão, aqui eu já estudei, né? Então a gente tem uma certa convivência aqui e aqui o ambiente favorece esse destaque, esse aprendizado, enfim. Muito bom. Pedro, muito obrigada por compartilhar a tua trajetória profissional, sucesso aí na carreira, aproveita bem essa nova área, concilia com a primeira, por que não? Porque mudar de área também não tem problema, né? Independentemente da idade, concorda? Concordo. As mudanças têm que ser sempre, né, bem-vindas na vida da gente. É muito bom isso aí, eu agradeço a oportunidade. Nós que te agradecemos mais uma vez, obrigada, viu? Pois é, a gente está aqui no espaço, então, Grandes Mudanças, contando aí grandes mudanças de área, e a gente volta agora então para o teu espaço aí, Thaís, com grandes escolhas profissionais. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Obrigada, Fanny. Até daqui a pouco. Antes do intervalo, tem Marisa Monte, ainda bem, na voz de Jussara Gomes, ao som do violão de Jonatas Ferreira. Hora e 39 minutos, estamos de volta ao vivo. Faltam 21 minutos para o início do vestibular de verão 2018. Chove lá fora e a gente movimenta de novo a jornalista Fanny Barufi. Thaís, agora eu tenho uma outra companhia, bem, ela é engenheira agrônoma, se formou no ano de 2000 aqui na UPF e neste momento está cursando então engenharia civil. Eu vou bater um papo, conversar então com a Heloíse, seja muito bem-vinda, boa tarde. Por que a escolha então, Heloíse, pela engenharia civil? Bem,
eu vinha há muito tempo procurando alguma coisa que ficou para trás. A agronomia para mim é uma paixão, mas eu queria mais. Então comecei a pesquisar cursos e vim parar aqui de novo. Eu gosto muito aqui da UPF, eles têm uma estrutura muito boa, laboratórios, aulas práticas, que eu acho que é isso que um bom profissional tem que ter. E pretende conciliar, então, essas duas áreas ao longo da carreira profissional? Já estou conciliando. Já está conciliando. Fala um pouquinho do teu dia a dia prático, então. Bom, eu trabalho com lavoura, né? Então, dentro de uma propriedade existem estruturas, tanto galpões, casas. Então, o que eu estou aprendendo aqui, eu já estou conseguindo colocar na prática. Né? E está feliz com as tuas duas escolhas profissionais? Muito. E tá difícil fazer engenharia civil? Tem uma comparação aí que dá para ser feita, né? Você que tem duas filhas pequenas. Tem, puxado, né? É puxado. Então, eu fiz um cronograma de quantas disciplinas eu poderia fazer por semestre. Para mim poder conciliar tudo isso e tá dando certo. Ótimo. Muito obrigada pela tua participação, viu, Heloísa? E sucesso aí na carreira profissional. Obrigada mais uma vez. Um bom dia aí para ti, uma boa tarde. Bem, a gente volta então. Thaís, é contigo. Chegou a hora da gente conversar aqui com quem está nos fazendo companhia o programa todo. Chegaram aqui cedo, passaram um som, bateram um papo com a gente. Está aqui ao meu lado a Jussara Gomes, cantora e médica. E está aqui o violonista, o músico Jonatas Ferreira. Jussara, que história é essa? A cantora, a médica. Como é que foi fazer duas escolhas profissionais na tua vida? Eu não sei, é uma pergunta difícil. Eu falei que era difícil, né? Em primeiro lugar, eu queria agradecer, acho que o Jonas também, queria agradecer pelo convite, por participar desse trabalho legal, né, no vestibular. Se você me perguntar quando ou por que eu decidi ser médica, eu realmente não sei te dizer. Talvez tenha sido influência das famílias com as quais eu convivi, porque a música já estava antes, né? Quando eu comecei a brincar em fazer som e tocar piano, eu não sabia o nome das notas e as notas eram pretas ou brancas para mim. Como é que você toca piano? Como é que é o nome das notas? Me perguntaram uma vez. Eu olhei e disse, são pretas e brancas, né? Então, a música, a família do meu pai sempre foi muito musical. Veio primeiro. Mas eu convivi com muitos médicos na minha vida e talvez essa coisa de ajudar e de fazer o bem, de salvar as pessoas, de cuidar delas, na realidade. Talvez tenha sido por aí. Você trabalha numa área muito difícil da medicina, que é estar dentro do CTI, onde as pessoas chegam ali em um estado bastante difícil normalmente. Exatamente. O CTI, ao contrário do que todo mundo pensa, né? Ninguém vai para o CTI para morrer. As pessoas vão para lá para viver. E são pessoas que têm vários órgãos acometidos de origens diversas e eles precisam ser monitorados 24 horas e cuidados por pessoas que têm esse treinamento, né? De tratar a gente é especialista em tratar de doente grave. E aí tem a música, você arruma tempo para ser professora. A Jussara é professora na Faculdade de Medicina, encontrou muitos alunos aqui nesse... Peço desculpas. Estavam fazendo um barulho aí, mas está tudo certo, viu? Ela também é professora no curso de Medicina da UPF e faz muitos recitais. A maioria deles são beneficentes, beneficente e é justamente para ajudar a comunidade por meio da tua arte. Eu comecei com música popular, como a gente está fazendo hoje aqui, e dei uma desviadinha para música lírica. E aí a gente comecei junto com o Eugênio Menegas, que você conhece, que não mora mais aqui, mora em Florianópolis, a montar esses recitais para trazer de volta a atividade musical mais clássica na cidade, assim, né? A gente sempre foi, eu me lembro que até metade mais ou menos da faculdade a gente tinha mais festivais, a gente tinha mais teatro, a gente tinha mais atividade cultural nesse sentido, tá? E
aquilo meio que morreu, assim. Pianistas famosos já passaram por aqui fazendo recital no fórum, e a gente resolveu que a gente ia dar uma agitada de novo e trazer essa realidade para Passo Fundo, e isso realmente foi bom porque vários grupos agora estão montando seus próprios espetáculos. Aí você encontrou um baita parceiro que é o Exato. Jonatas, Que topou, essa né? lindeza de pessoa, formado em música aqui pela UPF, teve uma experiência fora do Brasil também. A gente está muito feliz de ter você aqui também no nosso programa, e a gente quer saber se a música sempre foi a tua primeira, segunda, terceira e última opção. Obrigado, Thaís. Eu agradeço bastante pelo convite, a gente poder estar fazendo aqui, fazendo som com a Jussara. Sempre é uma alegria. E sabe que quando a gente estava chegando aqui, eu estava revivendo o processo todo de vir aqui para o UPF, sou formado por aqui em música, revivendo esse processo assim, poxa, olha só, quanto tempo faz que eu fiz esse mesmo trajeto que a galera está fazendo, enfrentei a prova e aí não me arrependo nem um pouco de ter feito o curso, né? Foi uma fase fantástica da minha vida, pude aprender várias coisas aqui dentro, interação entre colegas que estavam na mesma vibe, todo mundo falando de música, foi um período muito legal. E sim, e aí depois que eu me formei, tive experiências com a parte empresarial também, né? Eu já tive a parte de uma escola de música, trabalhava com um estúdio também. Logo depois disso eu passei uma temporada grande em São Paulo, já tive essas experiências internacionais, trabalhando com projeto solo, acompanhando artista. E a gente segue nesse baile, né? Se você não fizesse música, você faria música? É difícil porque logo antes de eu prestar o vestibular para entrar, eu fiz um teste vocacional no segundo grau. Eu lembro e aí deu o quê, na Jonatas? verdade, eu fiz 2 testes vocacionais. Talvez eu deva ter induzido aquele teste lá, mas os dois tinham dado Ele não gostou, daí no segundo, agora deu música. Qual foi o resultado aí? Tinha ido para música. Música? Eu já Os desde dois? os 13, os 2 testes. Daí eu acho que eu vou para música, então. E aí acabei seguindo nessa. Que bacana. Eu queria só comentar, a Jussara há pouco participou de um congresso mundial de medicina, onde você participou não só como médica, Rio de você Janeiro. cantou. Como é que foi isso? Foi uma coisa muito, assim, muito power, né? Uma coisa que eu realmente não esperava o convite, né? Na realidade, o convite inicial era para fazer uma homenagem para o Jean-Louis Vincent, que foi o orientador de vários brasileiros lá na Bélgica, né? A Bélgica tem um serviço muito bom de terapia intensiva e a gente vai para lá, né? E aí começou com a história de fazer a homenagem, e aí me ligaram e disseram, não, vamos fazer o seguinte, você vai fazer a abertura, você vai mostrar, né, para o mundo inteiro uma médica intensivista que canta, e a gente vai mostrar música brasileira que não é samba e Tom Jobim. A gente não tem nada contra Tom Jobim, mas a gente queria mostrar algumas coisas diferentes para o restante do mundo, porque Tom Jobim todo mundo conhece. E foi muito legal, porque eu fui cumprimentada em francês, em inglês, em espanhol, em português. Próprios colegas do Brasil que não sabiam que eu fazia esse tipo de coisa ficaram bem impressionados. Foi muito gratificante, assim, nesse sentido. Muito obrigada. Chega de conversa. Eu vou pegar teu microfone aqui. Jonatas, a gente quer novamente ouvir vocês cantando. Agora tem Chico Buarque. Chico Buarque. Vai, meu irmão, paga esse avião. Você tem razão de correr assim desse frio, mas veja o meu Rio de Janeiro antes que um aventureiro lance mão. Pede perdão pela duração dessa temporada, mas não diga nada que me viu chorando e prostrado. Silêncio absoluto aqui no campus para que a prova possa começar com tranquilidade. Apesar de toda a chuva que caiu em Passo Fundo nas últimas horas, mais de 50 milímetros de ontem à noite para cá, tá muito tranquilo aqui, tá tudo certo. Os mais de 8.700 vestibulandos, praticamente todos já dentro de suas salas para começar a prova daqui a pouquinho. Bom, a Universidade de Passo Fundo, ela tem 9 campi instalados aqui na região. A instituição oferece 60 cursos de graduação, são 57 cursos de especialização nesse momento
em andamento aqui na UPF. São 15 cursos de mestrado, 6 de doutorado e 9 estágios pós-doutorais. São alguns números da Universidade de Passo Fundo que a gente compartilha com vocês. Nesse ano de 2018, a UPF vai completar 50 anos e aí já formou mais de 75 mil profissionais. Nós voltamos a movimentar a jornalista Afani Barufi. Thaís, agora eu vou bater um papo com a nossa colega, comunicadora da Rádio UPF, Zumara Colucci. Boa tarde, Zumara. A gente sabe que a programação da rádio é sempre muito intensa, são 12 horas de programação. Vocês iniciaram muito cedo, em especial, Zumara, para passar orientações aí para os candidatos. Com certeza, Fanny, já é tradição da rádio. A gente começou a transmissão do vestibular às 8 horas da manhã, com o nosso colega Gerson Ponte no estúdio e com o nosso posto avançado aqui na estrutura de imprensa, que é sempre montado nos vestibulares. A gente tem ali a Cris Jaqueline, eu, nas entrevistas, mais a colaboração dos colegas Evandro Oliveira, também o Jonas Koch, a Nath Leal e toda a produção que nos serve ali Pois é, e vocês seguem, então, dando mais informações sobre o vestibular de verão da UPF, inclusive, Zumara, o gabarito. Sim, a gente segue durante toda a tarde com entradas ao vivo, com entrevistas, com informações. Vamos dar as informações sobre a redação do vestibular, que é uma grande expectativa em relação ao tema da redação. E às 7h30 a gente vai estar passando para os nossos ouvintes os gabaritos das provas. Tá certo, Zumara, bom trabalho aí. E vamos seguindo aí com essa cobertura de vestibular via Rádio UPF. Obrigada mais uma vez. Bom trabalho. Obrigada. Bem, eu vou me despedindo por aqui, então, Thaís, diretamente da Livraria Mil Folhas, que fica no Centro de Convivência da UPF. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada também pela companhia dos nossos telespectadores, que também ficam a par das nossas redes sociais na página UPF TV do Facebook. Volto contigo, Thaís. Obrigada, Fanny. Nossa colega Zumara Colucci, que foi correndo aí de volta para a Rádio UPF, a rádio que segue ao vivo, levando todas as informações. A gente aproveita também para agradecer a sua companhia e reforçar que a nossa... Então, dá um pulinho lá no Facebook da UPF TV, também no Instagram. O programa de hoje vai ficando por aqui. Teremos reprise desse programa logo mais à noite, às 8h30 da noite, hoje e amanhã. Segunda-feira, a cobertura, o trabalho da UPF TV, ele segue ao vivo com o Hora da Notícia, ao 12h30. Durante a tarde de hoje, ainda ao vivo, nós teremos boletins, informações que vão chegar e já estamos aí ansiosos com a divulgação do tema da redação, o que deve acontecer por volta de 3h30 da tarde. Então fica o convite para você acompanhar a cobertura, não só pela Rádio UPF, mas também pela UPF TV e pelas redes sociais. A gente agradece aí ao time da UPF TV, que se mobilizou nos últimos dias para que a gente pudesse colocar esse programa no ar. É uma equipe de profissionais e também de alguns estagiários trabalhando neste momento, mais de 20 pessoas, para a gente poder aí fazer a cobertura do vestibular de verão. Muitíssimo obrigada, Jussara. Obrigada ao Jonatas. O Jonatas vai estar tocando, se apresentando sexta-feira em um festival de música em Nova Prata e é com o trabalho autoral dele que nós vamos nos despedir. A música que você vai ouvir agora, composta pelo Jonatas, é a trilha de um quadro que nós temos na UPF TV, que é o quadro Acorde. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, Jonatas. Tudo contigo.